A União Africana adotou uma posição comum para promover a participação efetiva da mulher na tomada de decisões e eliminação da violência contra a mulher. Entretanto, ainda há muito caminho pela frente. A Euronews convidou a conselheira da ONU Mulheres em Moçambique, Rosalina Nachod, para falar um bocadinho sobre os desafios da mulher africana. Ela começa por esclarecer até que ponto as questões culturais esbarram na implementação de leis que visam promover a igualdade do género e combater a violência institucional e doméstica. Como é que as pessoas transformaram isto em legislação? Como elas entendem que isto é legislação quando elas estão debatidas constantemente, diariamente, com questões culturais, com esses aspectos culturais? Então é aquilo que nós costumamos dizer, que as mulheres costumam sofrer várias vezes essa violência, porque é a violência que ela sofre dentro de casa, mas depois é a violência institucional, porque chegar numa esquadra e colocar a sua questão e um polícia lhe dizer vai para casa, porque isso é uma questão de marido e mulher, é no mínimo uma aberração. E essa pessoa que sofre, que carrega essas marcas de violência, ter que lidar com essas questões sucessivamente, é no hospital que lhe perguntam, é numa unidade sanitária que é atendida, o que é que a senhora fez? Não é? Então, temos questões que devem ser trabalhadas ainda, que eu acho que é um pouco de como é que transformamos diretamente essas questões de legislação em prática. Como fazer com que essas mulheres e essas pessoas, que sejam mulheres ou homens, que trabalham nas instituições que devem garantir a implementação, o acompanhamento, o tratamento dessas vítimas de violência, no caso, ou questões de violência laboral, ou questões de assédio no trabalho, lidam com essas questões, porque a culpabilização, há uma tendência de culpabilizar as mulheres pelos crimes que elas próprias sofrem. Então, ainda temos muitos desafios, fundamentalmente na área da implementação. Agora, um dos grandes desafios que nós temos dentro do setor de trabalho é lidar com questões sobre assédio sexual no local de trabalho, que é um fato que nós entendemos que é muito difícil e tem sido muito difícil, tivemos muito poucos exemplos de casos de sucesso levados, por exemplo, a uma vara dessas de trabalho, não é um tribunal de trabalho ou nesses centros de mediação e conciliação que tenham chegado a um fim, digamos, justo, porque depois essas questões são muito enfraquecidas pela questão da prova, que as mulheres devem, ou seja, eu sou assediada, eu tenho que gerar prova, eu tenho que criar prova para que eu possa provar que eu sofri assédio. Então, esta questão do assédio no setor de trabalho, no setor de trabalho, nas instituições de ensino superior, nas escolas, é uma questão que precisa de ser trabalhada ainda. Precisa ser muito trabalhada. Nós tivemos um exemplo em que, aqui em Moçambique, houve um grande movimento que era contra o uso de saias que fossem abaixo do joelho. Não é? As saias deveriam estar embaixo do joelho, não em cima do joelho. E a questão que se colocava não era sobre qual era a importância disso no seio escolar, etc, etc, ou qual era o papel disso, vamos dizer, esteticamente. Não, a questão fundamental era porque as meninas, não é, geravam assédio com a roupa que ela vestia. A discussão era sobre a roupa das meninas e o assédio que elas sofriam por conta da roupa. Então, não era porque a escola entendia que queria adotar um novo modelo de uniforme, não, era porque, para reduzir o assédio, era importante que as meninas aumentassem o tamanho da saia. Então, estamos a ver como, até apesar da legislação, até há bem pouco tempo tivemos que lidar com essa situação, que foi uma situação muito mediatizada aqui, porque culminou com a prisão de 5 ativistas, que eram nossas companheiras do movimento, que foram fazer um protesto público numa das escolas, contra essa medida, mas acabou sendo reprimida e invisibilizada a coisa, mas falou-se muito no sentido de que nós estávamos a pôr em causa os bons costumes e não por causa da questão do próprio assédio, porque já haviam denúncias nessa escola e em várias escolas da cidade de Maputo sobre as questões de assédio envolvendo professores e alunas, principalmente. E veja que, apesar de alguns decretos no setor da educação terem sido removidos, a questão das saias compridas continuou. Hoje vemos meninas andarem na rua com aquelas saias compridas, chamamos de maxi saias. São saias que varrem o caminho, varrem as ruas praticamente. As meninas carregam esse estigma, essa marca no seu uniforme. E não temos provas de que o assédio diminuiu porque a saia aumentou. Então, aí é para desmistificar a questão de que não é a saia. Não é sobre a saia ou sobre... É sobre como entendem os homens que estão dentro do sistema patriarcal, que devem respeitar, são educadores. É uma questão de direito, não é? E é uma questão de legislação. Na verdade, não é uma questão dos países, é uma questão do sistema patriarcal, não é?
aquele sistema que valoriza o homem é universal, este sistema, na verdade. Estamos a falar dos países africanos porque os nossos países acabaram sendo os últimos a ter que lidar com estas questões de abrir-se para esta universalização dos direitos humanos. Então, tudo isto ainda para nós é muito recente, mas eu acredito que em todo o mundo esse sistema que está instituído, que dá lugar ao homem como pátria e família, como aquele que vai prover, e secularmente foi assim. Ele foi sendo o provedor, é o chefe de família, é o polígamo, etc, etc. Então, essas questões, no nosso contexto, elas têm um peso muito mais forte, não é? Porque ainda estamos a lidar com as pessoas que herdaram direito natural, por serem homens, de terem todo o poder que sempre quiseram. Como eles vão lidar com esta questão quando mulheres começaram a ficar muito mais esclarecidas? Porque eu acredito que as nossas antecessoras, ancestrais, também lutaram pelo seu lugar. Entretanto, por causa dos contextos de colonização e os contextos das lutas e das guerras que foram acontecendo, nós não conseguimos ter um registro exato de como é que se procedeu todo este processo. Chegamos a uma situação de paz, digamos assim, não é uma paz não é efetiva, e determinadas gerações, incluindo a nossa, teve acesso à educação, etc, etc, e toda esta informação que hoje, e este quadro de direitos humanos, e começamos a trabalhar por cima dele, é ele que nos rege. Então estamos sempre num embate que não é uma luta entre homens e mulheres, que fique claro, que muitas vezes é colocada assim, mas ela não é uma luta entre homens e mulheres, é uma luta pelos direitos das pessoas, não é? De serem pessoas independentemente do sexo, não é? Da raça e da idade, do estado civil, não é? Todas as pessoas têm direitos humanos, pelo simples fato de nascer, elas já gozam de direitos. Então, sim, diria que sim. Eu tive alguns contatos, principalmente com Quênia, que era onde se realizavam a maior parte dos encontros, eram bianuais, para debatermos as questões, mas lá tínhamos companheiras de vários países, né? Uganda e toda a região praticamente. E os relatos, os registros são parecidíssimos. Tem um timbre, tem um registro quase igual da questão das raparigas, de como elas sofrem com, por exemplo, o não acesso dos seus próprios direitos, como escola, terem que deixar cedo para poderem se casar com homens mais velhos, ou terem que garantir alguns recursos para a família, que prefere ver as meninas como um encargo e rapidamente quer se desfazer das meninas. É diferente dos meninos. A questão de que quem vai à escola devem ser os meninos e não as meninas, porque elas depois vão se casar. Então, tudo isto é construído nessa base de que nós teremos quem vai cuidar de nós e os meninos, como vão ser cuidadores, então se reproduz muito esse sistema. Nós estamos a fazer uma caminhada com um currículo, digamos, antigo, para uma realidade nova, não é? Como incluir questões de gênero na educação, como lidar com essas questões de legislação na educação, para que os jovens, as meninas e os meninos já possam crescer a compreender isso. Agora, em relação à pandemia, falou-se muito, eu costumo dizer que todos os nossos direitos ficaram anulados pelo direito à vida. A questão do fica em casa condicionou muito o exercício dos direitos humanos. Estamos em casa, estamos a conversar, Neuza, eu estou em casa. Estamos a trabalhar de casa. Esse lugar que anti-violência, ou seja, essa violência doméstica que acontecia era em casa, ou em algum outro espaço público por parceiro íntimo ou alguém, ou familiares. Mas se estamos em casa, eu estou em casa com o meu agressor, eu acredito que nesta pandemia disparou muito esta questão da violência, não é? E talvez já houve um recuo, ainda não temos dados assim concisos ou precisos, mas houve um recuo do ponto de vista de denúncia. Porque depois vou denunciar, eu tenho que voltar para casa. Anteriormente, tu podias denunciar e depois ter acesso a serviços de casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Mas hoje em dia, por causa da pandemia, os medos que temos de contaminação e todas as medidas de proteção e prevenção nos falam de uso de máscara, distanciamento e ficar em casa. Então, acreditamos que tenha recrudescido o número de mulheres vítimas de violência e nós falamos, por exemplo, há bem pouco tempo nós fizemos uma atualização do barômetro de gênero da SADC e uma das constatações que nós tivemos é que estamos há 2, 3, 5 anos para cá em algum retrocesso, não só por causa da pandemia em si, mas também por causa das mudanças climáticas. O nosso país, em particular, foi fustigado por ciclones e ainda estamos no processo de recuperação destes ciclones que vimos que as mulheres foram
as maiores vítimas. Algumas delas tiveram até casos de assédio para ter acesso à comida nos centros de acolhimento. E entramos logo na dinâmica da crise, da pandemia. Então, precisamos fazer uma introspecção para percebermos o que de facto tem acontecido nos últimos 5 anos, posso considerar assim, para cá. Porque o que nós estamos a ver agora são os efeitos, os impactos de tudo o que estamos a viver, só vamos medir daqui a 5, 10 anos para frente. Estivemos com Rosalina Nachod, conselheira da ONU Mulheres em Moçambique, aqui a falar um pouco sobre os principais constrangimentos da mulher africana na luta pela igualdade do género e combate à violência institucional e doméstica. Neuzi Silva para Euronews.